Olá, tudo bem? Pastor Almir aqui. Como é que tá você? Sua família tá bem? Graças a Deus, né? Tudo tranquilo? Nós hoje estamos começando uma nova série, né? De conversas sobre Golias. Isso, sobre Golias. E aquela passagem maravilhosa de Davi e o gigante Golias. O que eu estou dizendo é que o gigante, na realidade, é o Davi. O Golias é o pequeno, sabe? Porque grande, não é? Grande não é a altura. Grande é o teu intelecto, grande é a tua fé, grande é a tua concepção, a tua humanidade, grande é o teu coração em querer ajudar, grande é o teu coração em querer adorar o Senhor, em querer viver para Deus. Isso é grandeza, em ser humilde, não é? Em procurar ter amizade, procurar fazer crescer as pessoas que estão ao seu redor. Isso é grandeza, não é? E o Golias, ele só tinha só estatura e, humanamente falando, era um camarada fora da curva, não é? Ele passou a vida inteira lutando, ele não tinha humildade, né? Para ele era tudo na base do grito. Então isso o fazia pequeno, apesar de ser grande humanamente, mas para o convívio social era um camarada que não tinha escrúpulos, né? Chegou agora no canal, ia passando, opa, foi Deus que preparou esse momento para você. Esse canal é um canal voltado para o crente raiz, para aquele crente que quer aprender da palavra do Senhor. Esse canal é voltado para você, isso, para você que quer ter um compromisso com o Senhor e quer escutar algumas verdades, né, que talvez você não tenha escutado em outro canto, em outro momento, tá bom? Então, fica conosco até o final. E aí, o que acontece? Se inscreva no canal, deixa o seu like e compartilhe. Mas como assim? Porque outras pessoas vão estar precisando desse conteúdo, né, que eu estou passando para vocês agora. Outras pessoas vão estar precisando para crescer o seu intelecto, o seu conhecimento dentro das Escrituras Sagradas, né? Muito bem, querido, olha só, nós temos o Golias, né? O pequeno Golias, porque era pequeno, porque não tinha humildade, porque não sabia se comportar, porque era um camarada arrogante. Isso fazia ser pequeno. Mas aí nós vamos ter relatos sobre ele, né? Golias é um gigante de Gate que servia no exército filisteu. 1 Samuel capítulo 17, verso 4. Tá? Golias talvez descendesse daquele remanescente dos refaíns, né? Que depois de haverem sido espalhados pelos amorreus, Deuteronômio capítulo 2, verso 20 e 21, em 2 Samuel capítulo 21, verso 22, se refugiaram entre os filisteus. Beleza. Vamos agora para a altura do Golias, né? Sua altura era de 6 côvados e 1 palmo. Ou seja, isto é, aproximadamente 3,20 metros, não é? Se o côvado, não é, a medida que está sendo usado, for compreendido como a medida de 53 centímetros, 5. Gente, o côvado é esse aqui, ó. Vai daqui, ó, da ponta do cotovelo até aqui, ó, tá? Então daqui até aqui equivale a um côvado, né? E aí o que é que acontece? Se o côvado for compreendido entre 53 centímetros, 5, o que é que acontece? Que dá um total de 21 polegadas. Esse menino vai ter 3,20 metros. Mas é que nós temos que ver, queridos, que em Israel existia 2 padrões, né? 2 padrões dessa mesma medida. Existia o côvado padrão, que era de 44,5 centímetros, o padrão em Israel, certo? O hebraico. E aí nós temos, se for nessa medida de 44,5, o Golias vai ter aproximadamente 2,70 metros. Mas mesmo assim, 2,70 metros, para uma pessoa que é treinado, né,
bombadão, fortão, na verdade, desde a sua mocidade usando armas. Se assim for, é um baita homem, gente. É 2,70 metros de altura, um homem, né? E aí, né? Um armário. E aí, como é que vai lutar com uma pessoa dessa? Dizem, nós vamos compreender pela história que ele tinha caneleiras de bronze, ou seja, ele protegia da cintura para baixo. Da cintura para baixo era tudo protegidozinho, porque quem chegasse ia chegar nas pernas dele, não ia chegar nessa parte aqui do tórax, do abdômen, tá? Então, se for no padrão do côvado padronizado, né, pelos hebraicos, seria 44,5 centímetros, que equivalia a 2,70 metros. Se for o côvado real, né, que também tem Israel, que equivale a 52,1 centímetro, aí Golias já tinha uma coisa a mais. Já tinha 3,10 metros, se for trabalhar a questão do côvado real. Né? Porque cada país, cada localidade fora de Israel tinha sua medida própria. Não é? Não era uma medida padrão. Hoje nós temos o quilômetro aqui, países que trabalham com quilômetro, vai ter a medida em quilômetros. Né? Nós temos fora do país, por exemplo, os Estados Unidos trabalham com milha, não é? Milha. Então lá tinha o padrão e tinha o real. Vai lá. Então, se for trabalhar a medida do real, o Golias tinha 3,10 metros, que equivale a 52 centímetros, beleza? Porém, nós tínhamos também lá, na região, né, nós tínhamos o egípcio, que equivalia a 44,7 centímetros, nós tínhamos o babilônico, que equivalia a 50,30 centímetros. Então nós temos outras medidas fora de Israel, também chamadas de côvado, porém não idênticas à de Israel, tá? Então nós temos essas duas proporções. Se o Golias tinha o côvado padrão de hebraico, ele teria 2,70 metros. Se o Golias tivesse o real, o côvado real, ele teria 3,10 metros. Mas mesmo assim, um baita homem de guerra, malhado, forte, não é? Então, para soldados comuns, no sentido físico, humano, seria ruim lutar com ele, não é? E como ele já vinha de muito, até porque também, quando você tem um campeão, você tem que ver isso, quando você tem um campeão de guerra, esse campeão não trabalha, não luta só, não é? Quando ele é visado, ele é visado pelos outros exércitos, ele não luta só, ele vai ter um contingente junto com ele. Por quê? Porque ele decide, é igual um jogo de futebol, não é? Quando você tem um atacante bom, todo mundo fala o quê? Marca o atacante. É preciso que os companheiros, né, trabalhem protegendo ou ajudando. Então, com o Golias não seria diferente. Golias teria uma equipe, né, um pilotão, em que ele iria, e os outros iriam tentando protegê-lo de lanças que vinham de longe, de flechas que vinham dos fundibulários, que era o pessoal que trabalhava com a funda. Então, ele é o campeão do exército. Então, ele precisa, não é, numa fronte de batalha, ele ter um certo apoio. Ele é o cara que decide. Na hora do vamos ver, ele chega, mas é preciso que a gente... Porque vem de trás uma pedra, não é? Falar em pedra, aquela questão lá que o Davi, né, passou no ribeiro e ele pega 5 pedrinhas, não é? A questão ali, gente, para que ele pegou 5 pedrinhas? Ele não está se confiando, não, né, na sua destreza em usar a funda, não é? Não é por isso, não. É por conta de que o Davi, quando pegou aquelas 5 pedrinhas, sabia que o Golias tinha mais 4 irmãos, 4 gigantes como ele. O Golias não era
uma pedra única. Não, Golias tem mais 4 irmãos gigantes como ele. Então, nós vemos que a Bíblia vai falar lá em 2 Samuel, capítulo 21, verso 15 ao verso 22, vai falar sobre esse assunto. 1 Crônicas, capítulo 20, de 1 ao 8, né, verso 1 ao 8, vai falar sobre esse assunto, sobre os 4 irmãos de Golias, tá? Então, a Bíblia vai falar que um se chamava Isbebenob, o outro chamava Saf, Lami, e aí a Bíblia vai falar do quarto, que era um homem de alta estatura. Tá? Então são esses 4. E aí, vamos lá, por que Davi pega 5 pedrinhas? Vai que Golias tiver chamado os outros. Olha, fica ali na retaguarda, tá? Porque, amados, vocês sabem que luta não tem aquela regra, né? Não, é só eu e você, campo de batalha. Não, é quem vence. E vamos lá que o Golias tivesse sido, Davi era esperto, gente. O Golias tivesse dito assim, ó, tu vem fulano, bem Beltrano, se acontecer alguma coisa, tu invade lá a arena e ataca o cara. E aí? Eram duas frentes, do Israel de um lado, os filisteus do outro, e uma briga. E vocês sabem que guerra, né? Guerra não tem muita honra. Não, a minha honra não tem muito isso, não. Então Davi disse, epa, aquele cara pode ser que tenha juntado os irmãos dele e eu vou levar mais pedrinhas. Né? Pode levar mais pedrinhas que a pontaria é certeira, mas pode vir os demais. Tá? Então, meus amados, essa é a história do Golias, né? E ele foi lá com arrogância, com prepotência, achando, por isso que eu disse que ele era pequeno, achando-se melhor do que o outro. Você não pode subestimar. Você não pode subestimar o seu adversário, né? É como tem crente que subestima o diabo. Chega de, foguinho, tá debaixo do meu pé. Gente, o diabo é um espírito inteligente, está aqui desde a fundação do mundo, né? Quando ele cai na terra, foi precipitado na terra. E até se ele não tivesse poder nenhum, que ele tem poder de curar, enfim, ele é um anjo capacitado com poderes, não é? Se ele não tivesse nada disso, mas pelo tempo de experiência, de vida, homem por caridade, né? Ele faria coisas pela inteligência, pelo que ele já viu, não é verdade? Então, não subestime seu adversário, porque o seu adversário está perto de você, lutando contra você, e parece que é você e seus problemas, e não é. É isso, ele consegue se esconder, né, de uma forma que você diz, não, isso aqui é da vida não. Por trás tem uma ação espiritual maligna, porque o mundo jaz no maligno. Amém? Amados, Deus te abençoe, tá? Deus te abençoe. Gostou? Dê o like, se inscreva no canal. Esse canal é pouco pro cristão, né? Nós estamos aqui para abrir o olho, alertar. Estamos como atalaia, ó, cuidado. Tem hora que a mensagem é um pouco salgada, mas é pro teu bem. Bate na ferida, dói, dói, ardeu, mas você sabe que é assim. Porque, amados, não porque é meu amigo, porque aquele pastor, porque aquele outro faz assim, não vamos nessa não. A gente tem que seguir essa escritura. E a Bíblia vai dizer, examinai as escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna. Não é conversa do outro, é nas escrituras. E aí Deus te orientou, faça assim. Entendeu como é que é? Então, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe, né, para que outras pessoas possam escutar a palavra do Senhor e possa tomar alerta, porque eu quero te encontrar, sabe aonde? Junto comigo? No céu. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima.